Mas agora às 4 horas mais 16 minutos, a gente muda de assunto aqui no A Hora da Verdinha para falar que amanhã, dia 18, é comemorado o Dia do Orgulho Autista. A data reforça a necessidade de políticas públicas diante da crescente demanda por atendimento especializado. Quem vai conversar com a gente sobre o assunto é a Clarissa Leão. Ela é psicóloga especializada no atendimento de crianças e adolescentes com o transtorno do espectro autista, o TEA. Clarissa, boa tarde, seja bem-vinda, tá? Aqui é a nossa Hora da Verdinha. Boa tarde, é um prazer imenso estar aqui. Clarissa, muito já se avançou nas políticas públicas, né? Hoje, muitas pessoas já têm consciência do que se trata o TEA, já sabe conviver, mas ainda falta muito para chegar no ideal, principalmente no que diz respeito às políticas públicas, né, minha amiga? Sim, com certeza já avançamos bastante, principalmente com o apoio da mídia, em divulgar cada vez mais e falar mais do TEA para a sociedade. Mas, infelizmente, no que diz respeito a políticas públicas, ainda estamos muito aquém do que é necessário. O número de casos, de diagnósticos vem crescendo, é uma crescente, ano a ano a gente vem até se assustando um pouco com isso, e, ao mesmo tempo, a gente está vivendo um colapso de profissionais qualificados. Porque o atendimento do autismo, ele exige um atendimento multidisciplinar. Então, a gente precisa de fonoaudiólogos, de terapeutas ocupacionais, psicólogos, psicomotricistas, psicopedagogos, e o mercado não está conseguindo absorver tudo isso. Então, a gente já vem vivendo desde 2023, desculpa, a gente vem vivendo já esse colapso, e atualmente mais ainda. Fora essa questão, a gente tem também a dificuldade de chegar ao diagnóstico, né? Então, ter médico suficiente para fazer diagnóstico para que a criança possa iniciar no serviço público ou mesmo no serviço privado um atendimento qualificado. Então, são muitas as demandas e nem se fala ainda da questão escolar, né? Das adaptações necessárias para que uma criança ou um adolescente autista esteja regularmente dentro da escola. Inclusive, falando sobre esse assunto, a gente vê a dificuldade com que as escolas, né, tratam esse tema. Infelizmente, muitas delas ainda não têm pessoas qualificadas, pessoas que entendam as necessidades daqueles alunos que têm o TEA. O que é que você acha, Clarissa, que pode ser feito nesse sentido para que a gente tenha um melhor acolhimento e não haja, né, aquela distinção, enfim, aquela rejeição com esses alunos? Tudo passa por qualificação, né? Primeiro, qualificação de todo o corpo escolar, desde a pessoa que recebe lá na recepção, na portaria da escola, até o professor que vai estar diretamente com o aluno. A escola precisaria passar por toda uma reformulação de inclusão, porque o que hoje a gente vê de inclusão, ela ainda está aquém do que seria necessário. Só para dar um exemplo, as crianças autistas, elas têm uma forma de aprendizado, sim, mas que nem sempre vai ser a forma de aprendizado padrão. Então, nem sempre elas vão acompanhar o livro didático, nem sempre elas vão acompanhar a explicação que a professora está fazendo coletivamente em sala de aula. E essa forma de aprender termina sendo muito prejudicada porque ele não vai ter acesso. E aí você imagina, é a mesma coisa que eu solicitar que um cadeirante suba uma escada. Ele não vai conseguir, para isso ele precisa de uma rampa, ele precisa de ter um acesso especializado. Da mesma forma, a pessoa que tem uma compreensão do mundo diferenciada, como é o caso do autismo, ele também precisa ser ensinado de uma forma diferente. E é isso que hoje a gente precisa trabalhar muito dentro da comunidade escolar e da comunidade como um todo, né, da sociedade como um todo. É o grande desafio, passa realmente por treinamento, treinamento e treinamento e capacitação de toda essa equipe escolar. Sem contar, né, Clarissa, que infelizmente vem sendo banalizado também o termo. Tudo as pessoas já acham, não, é autismo, é isso, é aquilo. E qual é o diagnóstico correto? Como é que é feito esse passo a passo quando você identifica ali uma criança que tem, né, ali características do autismo? Pronto, infelizmente isso acontece não só no autismo, mas na saúde mental como um todo, né? A sociedade tende a banalizar e a usar inadequadamente, inadvertidamente, termos que não deveriam ser usados de forma pejorativa. No caso do autismo, essa identificação ela é muito precoce. Tanto escolas, como pais, como clínicos de um modo geral, terapeutas de um modo geral, podem fazer essa identificação. Ela é feita muito precocemente, como eu falei, a partir de um ano e meio, alguns atrasos no desenvolvimento já são nitidamente observados pelas famílias. Por exemplo, o mais claro e mais óbvio é o atraso de linguagem. Quando a mãe percebe que o atraso chegou àquela fase dos 2 anos ou próximo disso, e a criança ainda não consegue formar pequenas frases, compreender alguns comandos simples, ela, acende a luzinha amarela. É a hora de levar para uma avaliação. Na escola, isso também pode ser feito
pelas professoras. A professora está ali na creche, ela observa que aquela criança tem um atraso de linguagem, um atraso de desenvolvimento, ela já tem como sinalizar isso para a família e fazer o encaminhamento correto para uma avaliação neurológica. Fora isso, a gente tem também que falar dos diagnósticos tardios. Aqueles adolescentes e até adultos que passaram uma vida inteira tendo outros tipos de diagnóstico, por exemplo, diagnóstico de depressão, de transtorno bipolar, de esquizofrenia, e que na prática eram diagnósticos de autismo que não foram feitos na época certa. E essas pessoas passaram a vida inteira tendo que conviver com determinados sintomas e desafios e sem ter o atendimento adequado e para o ideal, né, para que eles possam se desenvolver. Então, são muitos os fatores, mas principalmente a questão de linguagem, movimentos repetitivos e restritivos. A criança autista, nitidamente, ela tem um interesse também muito fixado em alguns objetos. Então, são vários fatores que os pais e também os professores podem observar para ajudar nesse diagnóstico quanto mais precoce possível. Exatamente. O papel da família é importantíssimo, né, em todo esse processo. Então, quanto mais os pais, as mães entendem sobre o transtorno do espectro autista, melhor vai ser, né, para que essa criança, esse jovem, possa ter um desenvolvimento cada vez melhor, né, mais eficaz. Clarissa, desde já quero te agradecer pela participação aqui na nossa Hora da Verdinha, tá bom? Queria que você deixasse um último recado, tá, com relação a esse Dia do Orgulho Autista que é comemorado amanhã, dia 18 de junho. Então, esse dia é um dia para conscientizar a sociedade de que a inclusão é necessária, de que nós precisamos abrir os olhos para essas pessoas. Elas estão aqui ao nosso lado o tempo todo, elas vão fazer parte do mercado de trabalho, elas vão estar na escola e essas pessoas precisam ser vistas. A inclusão não é só da boca para fora, ela é algo que deve ser feito internamente. Cada um de nós na sociedade temos um papel importantíssimo. A mídia, os profissionais de saúde, mas também dentro da própria família. Então, é um apelo para que a gente olhe para esse dia com cuidado e com carinho e com respeito que essas pessoas tanto merecem. Maravilha, então. Clarissa Leão conversando aqui com a gente. Ela é psicóloga, conversando sobre esse Dia do Orgulho Autista, que é amanhã, dia 18 de junho, reforçando, né, a necessidade de mais políticas públicas diante do crescimento no número de pessoas que têm o transtorno do espectro autista, não só no Ceará, mas em todo o Brasil.